Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tô gravando esse vídeo porque eu coloquei lá no story uma perguntinha pra vocês, né? Se eu sou médium, eu preciso desenvolver a mediunidade? É uma obrigação? E essa pergunta, ela me levou a muitas reflexões, tá? E eu gostaria de dividir essas reflexões aqui com vocês, ok? Lá na enquete, muitos de vocês responderam que a mediunidade, ela deve sim ser exercida e que ela é obrigatória, tá? Mas antes de eu responder essa questão de vocês aí, eu quero falar sobre o seguinte: no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que se intitula Mediunidade Gratuita, o Kardec, ele escreve que é o seguinte: qual é o objetivo da gente ter a mediunidade? Ele fala que de mostrar, de sermos nós, médiuns, intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, ou seja, para a gente instruir as pessoas. A mediunidade também serve para mostrar a essas pessoas o caminho do bem e levá-las à fé, tá? Então, instruir, levar ao caminho do bem e também levar à fé. Por que essas três coisas? Porque instruir os homens através da mediunidade, vários médios conseguiram escrever muitos livros, conseguiram trazer muitos conhecimentos, tá? Dos espíritos através da voz, né? Da psicofonia. Também muitos médios, através da clarividência, da vidência, conseguiram ver coisas do mundo espiritual que trouxeram para cá pra gente, tá? Para que nós leigos, né, soubéssemos mais coisas a respeito do mundo espiritual. A mediunidade, ela também nos leva ao caminho do bem, porque a gente recebe dos espíritos, dos guias, orientação, para a gente conseguir trilhar o melhor caminho durante a nossa encarnação. E também a mediunidade nos leva à fé. Por quê? Porque muitas vezes, para aquela pessoa que chega ao centro espírita desesperada, porque perdeu um parente, e através da mediunidade a gente consegue provar para essa pessoa que o parente dela não está morto, que o parente dela está sim fora do corpo, mas que está bem, que está assistido, que a vida continua após a morte física. Isso não tem preço, tá? Então, esses três são os objetivos mais importantes que a mediunidade tem. Mas aí agora eu vou para a pergunta-chave. Se eu tenho a mediunidade, eu tenho a obrigação, é necessário, né? Eu tenho a obrigação de exercê-la? Não, gente, a gente não é obrigado a exercer a mediunidade. Porém, existe uma ressalva. Existem dois tipos de mediunidade: a mediunidade natural e a mediunidade provacional. A mediunidade natural é aquela que a gente tem, aliás, né, nem a gente, todo mundo tem, tá? Em que a gente tem a capacidade de receber as intuições dos espíritos, independente de sua religião, de sua crença, tá? É uma faculdade que ela é inerente ao ser humano. Todos nós, em níveis diferentes, nós temos capacidade de receber orientações dos espíritos, tá? Então, quantas vezes você tá com uma decisão na sua mente e de repente lhe vem uma intuição que você deve fazer algo diferente, né? Quantas vezes você dorme com uma coisa na sua cabeça e no outro dia você acorda e você tem uma ideia de solução para determinada situação, tá? Quantas vezes você recebe a orientação, tipo, eu devia ir por tal caminho, mas não, eu não vou, acho que hoje eu vou por aquele caminho. E aí, ao mudar de rota, você descobre que você teve um livramento, tá? Então, nós recebemos, independente de qualquer coisa, de crença, religião e tal, a gente, de sermos homem, mulher, criança, a gente recebe a intuição dos espíritos, tá? Essa é a mediunidade natural. A mediunidade provacional, aí sim, ela precisa ser desenvolvida. Quem tem mediunidade provacional é porque, antes de reencarnar, optou por
ter a mediunidade como forma de amenizar a sua conta kármica, como forma de aprendizado, como forma de reparação para as coisas que fez no passado. Quando você chega, e aí antes de você reencarnar, que você opta por vir médium, porque você quer trabalhar para o seu aprimoramento e para a sua quitação de dívidas passadas, a espiritualidade adapta o seu organismo para que ele seja adaptado, tá? Para a sua mediunidade, ok? Para o tipo de mediunidade que você vai exercer. Tá? Então, por exemplo, se você vai vir com uma mediunidade de clarividência, né? Você vai poder ver os espíritos, ver o mundo espiritual. Então, você vai vir com esse chakra frontal aqui adaptado, você vai vir com os olhos físicos e os olhos espirituais também adaptados à realidade extrafísica. Tá? Se você opta por vir como um médium de psicografia, ou seja, de escrever as mensagens dos espíritos, então você vai vir com a mente e com, no caso, as mãos adaptadas para o uso dessa mediunidade. E aí, quando você chega aqui, você está com essa faculdade adaptada para você, tá? E se você, por crença limitante que for, por situação que for, por medo que for, você se nega a desenvolvê-la, aí sim existe complicações energéticas, físicas, emocionais e espirituais. E eu não estou falando isso aqui para que você tenha medo. Muitas pessoas vivem o desequilíbrio da mediunidade e acham que é mediunidade. E que a mediunidade é assim, uma forma de desequilíbrio. E eu digo a vocês, não é. A verdadeira mediunidade, em seu equilíbrio, ela nos torna pessoas melhores, pessoas mais conscientes, pessoas mais tranquilas em relação ao mundo ao redor. Muitas pessoas chegam à casa espírita totalmente com a sua mediunidade desequilibrada e acham que a mediunidade é um sofrimento. E eu digo a vocês, como médium, não é sofrimento, muito pelo contrário. Quando você vive esta faculdade de forma equilibrada, tá? Quando você vive, uma coisa que é bem interessante, a gente é médium, tá? Mas a gente não precisa ser médium o tempo inteiro e toda hora, 24 horas por dia, tá? É bem interessante essa questão porque a gente é médium nas horas que são necessárias. Quando não é, quando a espiritualidade não está precisando, você tem sua vida tranquila. Então, você desenvolve potencialidades que você não imagina. Então, para as pessoas que têm mediunidade provacional, tá? Geralmente, elas começam na infância, as visões, os sentidos ficam mais aguçados, tá? Já começam da infância e vai se intensificando, tá? Na adolescência e na fase adulta. Para essas pessoas que têm mediunidade provacional, o exercício mediúnico é de vital importância para a sua saúde física, para a sua saúde mental e para a sua saúde espiritual. Agora, aquelas pessoas que têm a mediunidade natural, não. É tranquilo elas não exercerem, muitas delas realmente não precisam exercer, tá? Elas já vivem a mediunidade de uma forma muito tranquila, imperceptível, inclusive, na maioria das vezes. Mas quem tem a provacional, não. Por mais que digam, muitas vezes dizem, né, que, não, mas e meu livre-arbítrio? Meu amor, quando você, do lado de lá, optou por vir médium, já não tinha livre-arbítrio, tá, neném? Já não tinha. O livre-arbítrio, em muitas vezes, ele é um processo altamente enganoso. Enganaram a gente a vida inteira com essa questão de livre-arbítrio. Como é? Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, mas eu sou escravo das minhas escolhas. Não é um livre-arbítrio 100%,
tá? Não é. Essa noção de livre-arbítrio, ela é um tanto quanto complexa, tá? Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Poder, você até pode. Mas tudo que você fizer, haverá o quê? Consequências. E você é escravo do quê? Das consequências das suas ações. Portanto, você não está 100% livre, ok? Então, quem faz a escolha ou é imposto, porque muitas vezes também no plano espiritual, a espiritualidade tem a sua forma de nos auxiliar, e como uma dessas formas da gente evoluir a mediunidade, muitas vezes eles propõem e a gente aceita, tá? Tá lá no nosso contratozinho, tá lá, tipo, ó, eu aceitei vir médio. Ou então ela é imposta, né? Quando os nossos mentores, que sabem o que é melhor pra gente, eles chegam e dizem, ó, você é melhor pela sua conta, para que você evolua mais rápido, é melhor você vir médio. Vai facilitar o seu trabalho. Mas, infelizmente, quando a gente chega aqui, a gente tem a opção de escolher, tá? Realmente, tem muitas pessoas que não querem. Tem muitas pessoas que mandam suspender, tá? Mas ninguém manda suspender mediunidade. Porque ela já é algo que vem de nascença, já é uma faculdade do seu espírito. Ninguém tira o que é do espírito, tá? Então, por isso que nesses casos, quem tem mediunidade provacional, aí sim, realmente, ela precisa desenvolver o seu potencial mediúnico para que ela não tenha consequências. E Neuza, e que consequências são essas? Geralmente, as pessoas que não desenvolvem sua mediunidade provacional, elas têm provações ainda mais duras, ainda mais severas. E geralmente elas sofrem muito com a questão física, tá? Porque a energia que é para você doar, você acumula, seu organismo não suporta, e aí você começa a desenvolver muitas vezes alguns desequilíbrios de ordem física, tá? De ordem orgânica, doenças. E eu digo isso, gente, porque nesses anos de doutrina é uma coisa que chega muito à casa espírita, pessoas desse tipo, tá? Que tem a mediunidade provacional e a vida inteira lutaram contra as visões, contra o que sentia, contra o que sente, tá? E aí muitas vezes só vão procurar ajuda quando estão já na fase mais madura da vida, né? Quando já estão mais velhas. E quanto mais tarde você trabalha o seu dom, mais difícil fica para você conseguir equilibrá-lo, tá? Então, por isso que é uma questão bastante complexa. E eu digo a vocês, mediunidade é obrigatória a gente exercer? Não, se você tiver a mediunidade natural. Agora, se você tiver mediunidade provacional, aí é bom que você exerça. Posso não exercer mesmo eu tendo mediunidade provacional? Pode, mas existirão certas consequências que seriam mais facilmente, tá, vividas se a mediunidade fosse exercida. E eu tô falando isso, gente, como vocês sabem, eu sou espírita há um tempo e eu já vi muito na casa espírita, ok? Situações dessa forma, pessoas que chegam a uma situação muito complicada de desequilíbrio. Então era isso que eu queria falar para vocês, tá? A respeito sobre esse tema, ok? E se liguem nos próximos stories que eu vou colocar novos temas, novos assuntos para vocês, pra gente conversar sobre isso, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.